bem-vindos ao meu novo projeto pessoal, Na Bolha com a Lu. Nesse primeiro vídeo eu quero me apresentar, contar um pouquinho da minha história e a minha trajetória até me tornar delegada de polícia do estado de São Paulo. Meu nome é Luciana Peixoto, sou delegada de polícia do estado de São Paulo, professora de cursos preparatórios para concurso público. Nasci em Belo Horizonte, eu sou filha de professora e contador. A minha mãe deu aula a vida inteira e o meu pai tinha uma empresa, era contador da empresa. A minha irmã é médica e o meu irmão é engenheiro. E a minha família sempre prezou muito por educação, então eu sempre valorizei muito essa parte do estudo. E desde que eu saí do colégio, eu falei que eu queria fazer direito, porque eu queria ajudar pessoas. E eu adorava séries policiais, adorava falar sobre júri, essa parte bem voltada para o direito criminal. E aí eu falava que eu queria ser promotora de justiça. A minha intenção quando eu entrei na faculdade de Direito era trabalhar no tribunal do júri. Mas é claro que com 17 anos eu não tinha muito conhecimento, né, gente, de que ia ser da minha vida daí pra frente. Quando eu tava no terceiro período, eu tive um professor que era delegado de polícia. E ele trazia diversos casos práticos para a aula. E isso foi me encantando. Eu vi que realmente o que eu gostava era direito penal. Estudei muito a matéria dele e comecei a ficar apaixonada pela polícia. Todo mundo falava que era uma loucura eu querer virar policial, porque eu não tinha ninguém na minha família que era policial e eu não sabia como que era trabalhar com bandido, né? Como todo mundo falava comigo. Assim que eu saí da faculdade, eu fui estudar para a OAB, né? No finalzinho da faculdade eu já estava estudando para a OAB e fui advogar com propriedade intelectual. Então eu fiz OAB e fiquei 6 meses trabalhando com registro de marcas, patentes relacionados ao Cefet-MG, que é uma escola de ensino técnico e superior. Era bem legal e interessante porque eu não tinha lidado com isso na faculdade, mas eu era apaixonada com direito penal. E eu já falava que eu queria fazer concurso público para delegado de polícia. Então eu vi que com esses 6 meses e os estágios que eu fiz na fase da faculdade, porque no período de faculdade eu fiz estágio em banco, eu fiz estágio em empresa e eu fiz estágio em escritório de advocacia. E eu vi que não era a minha praia advogar. Eu queria mesmo concurso público. Então eu já saí falando que eu queria ser delegada. Fiz lá o teste que eu contei para vocês com propriedade intelectual, mas o foco era delegada de polícia. E aí eu fui procurar saber mais sobre a profissão. A princípio eu queria estudar para delegada da Polícia Federal. E aí eu comecei um curso preparatório direcionado para esse cargo. Eu tinha mais ou menos 1 mês e pouco que eu estava fazendo esse curso, quando saiu o edital para Minas Gerais. E eu falei, eu não posso perder a oportunidade de ser delegada no meu estado. Então eu larguei o foco de delegado federal e direcionei meus estudos para delegado de Minas Gerais. Nesse mesmo período, saiu o edital para delegado de São Paulo e a prova era 1 mês antes de delegado de Minas Gerais. Então eu falei, vou fazer delegada de São Paulo para poder conhecer o que é um concurso público e estar preparada para o cargo de delegado de Minas. Comecei um estudo bem intenso, fiz curso preparatório, parei tudo o que eu estava fazendo na minha vida só para estudar para o concurso público. E fiz os 2 concursos que eu estava me preparando. O concurso de São Paulo, é lógico, foi um choque. Foi um choque porque eu me perdi no tempo, eu fiquei muito desesperada mesmo na hora da prova, aquela primeira sensação de pressão de prova de concurso público, que você que está estudando sabe muito bem do que eu tô falando, né? Então, eu fiquei nervosa na hora da prova, me embananei um pouquinho, mas no final, eu não fui para a segunda etapa por uma questão. E aí eu vi que eu era capaz de passar em um concurso público. Logo depois eu fiz a prova de Minas, né? 1 mês depois chegou o dia da minha prova de Minas Gerais. Eu tava um pouco mais segura, porque afinal eu tava me preparando há uns 4 meses e a minha preparação tava muito focada. Eu tava bem focada para esse concurso de Minas. Acabei conseguindo ir para a segunda etapa. Nessa segunda etapa eu me preparei como uma louca, gente. Eu estudava o dia inteirinho. Vocês não fazem ideia. É aquela questão de cheguei na segunda etapa, agora eu não posso perder. Então eu estudava, eu fazia cursinho durante o dia, estudava à noite, estudava até de madrugada, que era o horário que eu mais rendia. E acabei não passando por meio ponto para a prova oral. Foi a minha primeira grande queda, a minha primeira frustração na fase de concurso público.
Mas eu me ergui e falei, peraí, eu vou dar conta. A minha mãe foi um grande suporte. Ela falava comigo, filha, não deixa as batalhas te vencerem. Levanta a cabeça, volta a estudar e foca o que você vai passar. Eu continuei estudando e a adaptar a minha rotina de estudo. Nessa época, eu ainda estava sem um edital. Eu sabia que estava para sair Rio de Janeiro, que saiu logo um mês depois, mas eu queria me preparar melhor para o concurso. Então eu comecei a fazer um curso semestral para delegado de polícia. Saiu o edital do Rio de Janeiro e lá fui eu fazer a minha terceira prova para delegado de polícia. Fiz a prova do Rio, fui para a segunda etapa. A prova do Rio foi um novo teste para mim. A segunda etapa do Rio é uma prova de resistência. Quem nunca fez a prova do Rio não sabe o que é. Igual eu não sabia e cheguei lá e me deparei com um mega desafio. Eu entrei para a prova às 7 horas da manhã. Só que a prova do Rio, eles fazem a prova na hora. Sorteio o ponto da prova na hora. Então imagina, até você ir para a sala, fazer conferência de material, fazer o sorteio do ponto e até produzir a prova efetivamente foi começar por volta de 1h30 da tarde. E lá estava eu, com meu chocolatinho e uma barrinha de cereal. Saí da prova 7h30, 8 horas da noite, completamente acabada. E ainda tinha outro dia de prova. A prova no Rio foi um final de semana, sábado e domingo, e o final de semana seguinte novamente. Então, eu precisava me reestabelecer para conseguir fazer a prova do domingo e a prova do final de semana seguinte. É claro que eu tive que respirar, mas eu estava muito preparada. Então eu acreditava em mim. Fiz a prova. Não passei por 1,4 pontos em processo penal, que era a matéria que eu achava que eu tinha mais domínio. Cada vez que você não passa em uma prova, você aprende com os seus erros. E eu vi ali que eu estava estudando errado. Eu sempre estudei pelas doutrinas majoritárias, pelos grandes doutrinadores, e faltou aquele pouquinho de estudar por doutrinas policiais, doutrinas que favoreciam a carreira do delegado de polícia. Depois que eu vi esse erro na minha prova do Rio de Janeiro, porque eu coloquei que delegado de polícia não podia aplicar princípio da insignificância, eu não soube falar sobre o arquivamento implícito na fase de inquérito, ali no finalzinho do inquérito, e foi praticamente esse o meu erro. Medicina legal que era o terror no Rio. Ai, gente, eu estudei tanto que chegou na prova, eu tava me sentindo em casa. Fiz a prova como se fosse super tranquila, tirei notão, tava radiante por causa de medicina legal. Mas fui mal em processo penal, né? Aí, logo em seguida, eu falei, pera que eu tenho que mudar meu método de estudo. É importante que você conheça a banca. Na minha banca do Rio também tava o Nicolite, que era um grande doutrinador, mas que tinham doutrinas minoritárias na época. E eram doutrinas exatamente que favoreciam a carreira policial. Então, eu reestruturei o meu estudo. Eu vi que estava faltando eu conhecer a banca, eu vi que estava faltando eu colocar a doutrina policial, entendimentos que favoreciam a carreira. Então, eu passei a estudar de uma forma diferente. Continuei meus estudos. Fui para o Espírito Santo. No Espírito Santo, eu fiz prova para delegado e escrivão. Acabei passando para escrivão, mas desisti, porque eu achei que... Eu falava, já tá quase na hora de eu passar. Imagina se eu assumisse escrivão no Espírito Santo, eu não ia ter tempo para estudar para delegado de polícia. Então, eu deixei de lado o Espírito Santo e logo depois saiu Goiás. Mais uma prova fora do meu estado. Mais um desafio. Foi o Luciano para Goiás. Fiz a primeira etapa, fui muito bem e o concurso foi anulado. Lá fui eu, poucos meses depois, fazer novamente o concurso. Fiz o concurso, fomos nós para a segunda etapa novamente, né? É muito difícil você ir sempre para a segunda etapa. Tem gente que fala, ah, mas eu já estava quase lá. Eu estava me preparando muito bem para a primeira etapa, mas estava faltando preparação para a segunda. E por que é muito difícil falar que você toma a reprovação na segunda etapa? Porque você vive muito tempo um concurso. Eu vivia sempre 6, 7, 8 meses um concurso. Então, quando você tem a queda na segunda etapa, ela é difícil de você voltar ao ritmo de estudo. E realmente, novamente, eu fui reprovada. O que é serendipidade? Essa era uma pergunta que ficou na minha cabeça muito tempo por causa da prova de Goiás. Falei, não vou desistir, apesar de muita gente me desestimular e falar que delegado de polícia não era um cargo que era minha cara. Eu tinha cara de menininha, eu não tinha cara de polícia. Eu não ia me dar bem com os bandidos, eu não ia saber lidar com a situação do crime. E eu falava, acho que as pessoas que estão falando isso não me conhecem. Eu vou passar para delegado de polícia.
e todo mundo um dia vai aplaudir na hora que eu conseguir passar. E continuei os estudos. Durante o período meu de preparação, eu nem falei aqui, mas eu decidi que uma das opções que eu tinha para poder comprar as minhas coisas, eu não queria ficar pedindo sempre dinheiro para minha mãe, já que eu tava só estudando, né? Eu advogava muito pouco no período de preparação, advogava mais para pessoas conhecidas, porque eu sabia que era importante a minha prática jurídica. E nesse período, então, eu resolvi que eu ia trabalhar como hostess em balada em BH. E a Luciana, 3 vezes por semana, trabalhar na noite de BH. Pegava meu iPad, as minhas sinopses, e assim que acabava o fluxo de entrada da portaria lá da balada, eu começava a ler os resumos até dar o meu horário. Acabava o meu horário de trabalho, o meu pai me buscava, porque ele falava que ele queria me ajudar a passar no concurso público, então ele fazia questão de me buscar todos os dias à noite e eu ia para casa dormir. Eu não ficava em festa, eu evitava, né? Porque se você fica na festa, você vai beber, se você fica no meio dos amigos, você vai curtir e você vai acabar deixando de lado os estudos. Então realmente eu era muito focada. Mas isso foi muito legal para mim. Foi legal porque eu consegui meu dinheirinho. Além disso, eu saía um pouco daquele ambiente do concurso, porque quando você entra pro quarto, você vive numa bolha. Você não sai daquela bolha. Você não vê pessoas, você não conversa com ninguém. E isso é um momento difícil para concurseiro. Então, esse período que eu trabalhava nas casas noturnas, né? Eu trabalhei no Chalezinho, no Alambique, na Sala, no Deputa Madre, em várias casas de festa em Belo Horizonte, com eventos. E nesse período, era um período que eu também podia distrair um pouco e conversar com as pessoas. Mas acabava o meu horário, eu ia correndo para casa dormir, porque no dia seguinte eu tinha muito estudo pela frente. Continuei estudando e saiu o concurso para delegado de polícia São Paulo, edital 2013. O edital de 2013 era um edital que eu falava, será que eu vou passar nesse concurso? Porque eu já tinha visto o anterior, né? Eu tinha visto o edital de 2011. E eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça do que me esperava nesse concurso para delegado de polícia. Eu já tinha reestruturado meus estudos e o cursinho que eu assisti às aulas me chamou para ser monitora. E foi uma ótima oportunidade para eu poder assistir todas as aulas e aprender a fazer resumos. Então foi bem legal essa oportunidade que eu tive de conversar com os professores, de conhecer os professores que estavam me dando aula e de tirar as dúvidas pessoalmente. Chegou o dia da prova de São Paulo. A prova daqui de São Paulo, a primeira etapa, é bem formal. A gente tinha que ir de traje social. Eu tava muito nervosa, morrendo de medo da prova, como sempre, né, gente? Prova é muito difícil. E fui eu fazer a prova de delegado de São Paulo. Passei para a segunda etapa. Nessa época, o meu irmão tinha formado. E um pouquinho antes, na verdade, do cargo de delegado de São Paulo, o meu irmão tinha resolvido que ele queria fazer concurso para Petrobras. E ele tinha formado em engenharia química. E ele estudou 6 meses e passou no concurso. Eu tava me sentindo frustrada, porque já tinha 3 anos que eu tava estudando para o concurso público e eu não passava, eu já tinha feito aí 4 concursos e nada, e ele estudou 6 meses e passou. Aquilo foi muita pressão para mim. Eu tive que realmente me reestruturar e entender que cada um tem o seu tempo. O Alexandre, que é o meu irmão, ele tem uma frieza que eu não tenho para fazer prova. Eu fico nervosa, gente, eu passo mal. Vocês têm que ver como que é a véspera de prova para mim. É ir no banheiro, passar mal, ficar com dor de barriga, dor de cabeça, não conseguir dormir, suar frio, ter pesadelo. Então tudo acontece comigo numa véspera de prova. E o meu irmão, ele tem a frieza de chegar e deitar, dormir, no dia seguinte acordar pleno para ir fazer a prova, chegar lá e arrasar, porque ele tem essa capacidade, além de estudar corretamente. Então eu tive que entender que tem pessoas que passam mais rápido que outras, mas todo mundo, uma hora, passa se não desistir. Então eu comecei a estudar para esse concurso de delegado de São Paulo. Passei para a segunda etapa e me dediquei muito para esse concurso. Depois da prova do Rio, eu percebi que eu tinha que conhecer a banca e o local que eu estava indo fazer prova. Então o que eu fiz para São Paulo? Fiz um cursinho focado para delegado de polícia de São Paulo, com professores de São Paulo, porque eles conhecem a banca, professores que eram delegados, e eles saberiam me orientar para a segunda etapa, que era prova discursiva e peça prático. E eu nunca tinha feito uma peça prático para delegado de polícia. Enquanto eu tinha finalizado a primeira etapa de São Paulo e eu estava já na segunda, saiu o edital do Paraná. Edital do Paraná, falei, vou fazer também essa prova do Paraná.
Já tô no ritmo, acabei a primeira etapa de São Paulo, agora vamos pro Paraná. Consegui ir pro Paraná e passar para a segunda etapa também. Então eu tava em 2 segundas etapas ao mesmo tempo. Edital do Ceará saiu no meio do caminho e eu focada nos estudos para a segunda etapa. Fiz o edital, a prova do Ceará. O estudo é bem diferente e eu vejo que isso é um erro de muito concurseiro. Por quê? A prova de primeira etapa é uma prova voltada para a lei, é uma prova que você não pode ficar viajando na maionese, pegando aquelas doutrinas minoritárias, entendimento do STF para responder, porque eles querem algo objetivo. E aí, eu estudando para a segunda etapa, o que aconteceu? Eu pegava as questões da prova do Ceará, lia a questão e ficava viajando na questão e ficava, não, mas existe uma exceção, e marcava a resposta errada. Resumindo, prova do Ceará e logo em seguida a prova de Santa Catarina, que também saiu nesse período, eu não consegui ir para a segunda etapa de nenhuma das duas. E foi a primeira vez que eu não fui para uma segunda etapa de delegado de polícia. Isso me deu um pouco de insegurança para o Paraná e para São Paulo. Porque eu falei, putz, eu tô na segunda etapa em 2 concursos. Como que eu não consigo ir para a primeira etapa, nem de Santa Catarina, nem do Ceará? Fiquei desesperada. Aí vamos nós fazer um tratamento, né, pessoal, assim. Eu pegava, concentrava nos estudos e acreditava em mim. A minha mãe e meu pai, como sempre, foram grandes incentivadores. E eles falavam, filha, a sua hora vai chegar. E é engraçado porque cada um tem uma história, eu sempre falei isso, eu não tenho vergonha nenhuma de contar que eu fiz esse tanto de concurso e que eu tive várias reprovações, porque isso faz parte da minha história, do meu aprendizado e do meu conhecimento pessoal, porque concurso público também é conhecer, você se conhecer. E nesse período eu tava me questionando muito, por que eu não tava passando nos concursos, como eu falei, não passar na primeira etapa me deu uma certa desconfiança da minha capacidade de passar. E uma amiga falou que eu precisava procurar uma fuga. E eu optei por procurar uma fuga que para mim foi interessante, que foi acreditar em mim e na minha religião. Então eu falo que cada um, você não precisa ter uma religião, você não precisa acreditar em Deus ou acreditar, mas você tem que acreditar em você. Então você tem que desenvolver um método para entender que você vai passar. Eu passei a frequentar a igreja. Eu brincava que a minha força estava numa fitinha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Por quê? Eu sempre dava um nozinho e pedia para Nossa Senhora Desatadora dos Nós me ajudar a desatar o nó do concurso e me indicar o caminho correto. Então, para mim, foi uma fuga e uma espécie de força a mais de que eu iria passar no concurso público. Chegou a segunda etapa de São Paulo e do Paraná. Segunda etapa de São Paulo, eu fiz a minha prova e a prova era de manhã, questões discursivas. À tarde, prova de peça prático-processual. De manhã eu fiz a prova e fiquei entre os 3 últimos candidatos que estavam na sala. Quem faz concurso público sabe, quando a gente fica nos 3 últimos, você precisa assinar aquela lista, conferindo que foi fechado o pacote e você fica sendo testemunha de que o concurso tá todo sem nenhuma fraude. Eu tava lá, assinei a lista e escolheram exatamente a minha sala para ser fiscal de todo o concurso. Então eles pediram para eu ir para uma sala e assistir o momento que abriu todos os pacotes e cortou o cabeçalho de prova por prova, para poder mostrar que não tinha como saber quem que era o proprietário daquela prova discursiva. Só que isso era o horário de almoço. Imaginem o meu desespero de, no horário de almoço, entre a prova discursiva e a prova prático-processual, eu estar presa numa sala sem comer, sem descansar, enquanto todos os outros candidatos estavam lá descansando, sentado, revendo a matéria, comendo alguma coisa gostosa. Gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não vai dar tempo de comer, por favor, arrumem alguma coisa. Aí levaram pra gente aqueles lanchinhos de examinador. Aquele que vem um pãozinho, um polenguinho e uma manteiga. E eu comi aquilo para a prova da tarde. Na hora eu tava desesperada. E viraram para mim e falaram assim, Luciana, tudo tem sua hora. Tem um motivo para você estar aqui. Não duvide de você. Tenho certeza que você vai passar nesse concurso. E eu falei, será que eu vou passar nesse concurso? Mas eu tô em desvantagem diante dos outros candidatos. Fui fazer a prova prático-processual. Fiz a peça, fui para casa. E por incrível que pareça, eu fui de novo uma das 3 últimas a entregar a peça.
e me chamaram de novo para assinar e para assistir a parte da desidentificação da prova. Na hora que eles me viram lá, eles falaram, não, você pode ir para casa, a gente vai chamar outra pessoa, e começaram a rir. E eu fui embora para minha casa, pro hotel, né, porque eu tava em São Paulo hoje, eu moro em São Paulo. Eu fui pro hotel e eu fiquei angustiada, mas tinha uma frase que não saía da minha cabeça. Tudo tem o seu momento, você vai passar nessa prova. Fui fazer a prova do Paraná, que foi um pouquinho depois, foi um mês mais ou menos depois, sem saber o resultado da segunda etapa daqui de São Paulo. Na prova do Paraná, tudo deu errado. Vocês não acreditam o que aconteceu. A prova começava 13h e eu me propus a almoçar cedinho, liguei no hotel, pedi para fazerem almoço 11h da manhã, 10h30 da manhã. Reservei um táxi, porque eu tinha ido para Curitiba, fiquei uma semana em Curitiba fazendo um cursinho com professores de Curitiba, que eram delegados. Então eu estava me preparando para aquele concurso, porque eu já sabia que era diferente de São Paulo. Então eu fiz um cursinho específico. No dia da prova de Curitiba, eu fui lá e reservei um táxi e começou a cair uma tempestade. Uma tempestade em Curitiba. Ninguém acredita, tava fazendo 12 graus e chovendo muito, 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 muito. Resumindo, Luciana está lá 11h da manhã, 11h30, esperando o táxi e nada do táxi chegar. Chegou meio-dia, nada do táxi chegar. Meio-dia e 10, nada do táxi chegar. Eu comecei a entrar em pânico. Eu fiquei apavorada. E o que eu fiz? Larguei a minha mala no meio da rua e comecei a pedir carona na chuva. Vocês conseguem imaginar, na véspera da prova, que eu fiquei preparando meses, eu completamente encharcada, fazendo 12, 11 graus, e eu correndo na rua para pedir carona. Por sorte, um casal, eu acho que eu não sabia se eles estavam me ajudando, se eles achavam que eu era louca, eles pararam na rua e viram que eu tava chorando, descabelada, encharcada e falaram, o que você precisa? E eu falei, eu preciso chegar na faculdade onde tá tendo a minha prova. Eu pisei na faculdade e fechou o portão. Aquela hora eu falei, se eu conseguir chegar, eu tenho que fazer essa prova bem. Fui lá, fiz a prova com o queixo batendo porque a minha roupa tava completamente molhada e acabou que eu não passei no Paraná por muito pouco. Eu não me lembro direito, mas foi mais ou menos 0,6, alguma coisa do tipo. Logo depois que eu chorei as mágoas da prova do Paraná, saiu o resultado de São Paulo. Aprovada para a prova oral. E fui eu começar uma nova jornada, que era me preparar para a prova oral de delegada de polícia de São Paulo. Essa preparação exigiu muito de mim, que era algo que eu não conhecia. Eu conhecia muito já da prova de segunda etapa, eu já estava criando maldade da prova, mas eu não sabia o que vinha numa prova oral. Então eu fiz tudo o que eu pude. Eu vim para São Paulo várias vezes para fazer simulado com professores de São Paulo que eram delegados da Polícia Civil de São Paulo. Eu fiz curso com coach, eu fiz preparação com métodos de oratória. Então eu me dediquei muito e no dia da minha prova eu sabia que eu estava preparada. Mas o frio na barriga é inevitável. Gente, prova oral é desesperador. Na hora que você entra naquela sala, auditório lotado, porque no meu dia tava lotado o auditório. E eles colocam você pra sortear aquele ponto. Nossa, eu suava frio. E o pior, eu tinha decorado, eram 10 pontos. E esses pontos, cada um tinha leis específicas. E eu lembro que tinha algumas leis que eu não tinha muito domínio. Tipo o Estatuto do Torcedor. E eu morria de medo de cair isso pra mim. E eu tinha decorado. O único ponto que eu não queria pegar era o ponto 10. Coloquei a mãozinha lá pra sortear o ponto, tirei ponto 10. Falei, não é possível. Como que eu vou sobreviver a essa prova oral? A prova oral começou. E foi engraçado porque antes da prova, a gente ficava numa salinha confinada. Só que todos os candidatos ficavam junto conversando. E o período meu de preparação, a minha prova de São Paulo demorou muito tempo. O edital começou em 2013 e a nossa prova oral foi em 2015. Então foi um longo período. E nesse período, os candidatos se tornaram amigos. Eu falei que eu nunca vi um concurso que fosse tão legal. A gente parecia uma família, todo mundo se ajudando, todo mundo amigo, a gente já tinha grupos de estudo, faziam simulados juntos, treinávamos juntos. E nesse dia a gente reuniu numa sala e a gente teve uma ideia antes de entrar para a prova. Já que nós estamos muito nervosos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os temas que mais estão caindo na prova e cada um fala uma característica desse tema. E aí a primeira coisa que a gente falou foi, vamos começar com o constitucional. O que é estado de defesa e o que é estado de sítio? E cada um falou uma característica.
Então a gente falou umas 20 características do estado de defesa e estado de sítio. Na hora que eu sentei para fazer a prova, sorteei o ponto 10 e eu comecei a suar frio. A minha primeira prova era constitucional. E a primeira pergunta que o examinador fez foi: doutora, você sabe diferenciar estado de defesa e estado de sítio? Essa hora eu falei, eu vou passar nesse concurso para delegado de polícia. É lógico, estado de sítio, estado de defesa, eu acabei de rever na sala de espera. Bem que todo mundo falava comigo, a sua hora vai chegar. E o dia que for para sua hora chegar, tudo vai dar certo. E ainda lembrava daquela frase na segunda etapa que falava: Luciana, tem um motivo para você estar aqui. Você vai passar nesse concurso. Eu fiz a prova muito bem, muito segura. É claro que prova oral tem matérias que você vai bem, tem matérias que você vai mal. Você sai da prova falando: ai meu Deus, o que aconteceu? Ou fui bem ou fui mal. Mas no fundo eu falava: Luciana, você cumpriu sua missão. E realmente o sentimento quando você sai de uma prova oral é missão cumprida. Quem se preparou muito, quem viveu 3 anos para um concurso, quem se dedicava muito ao estudo, e eu falava: agora vai vir minha vez. Ah, mas vai. Voltei para BH e um tempo depois saiu o resultado. Aprovada. Lá foi a Luciana preparar para o TAF. Preparação para o TAF. Eu me preparei muito para o TAF. Eu já estava tendo uma rotina de exercício pelo menos umas 2 vezes por semana, até porque era importante para oxigenar o cérebro, para a gente poder abstrair um pouco a tensão do concurso. Mas eu procurei um profissional e comecei a me preparar. Foi legal que minha família novamente me apoiou. O meu pai, ele saía para correr comigo todos os dias, inclusive no frio e na chuva, porque a gente sabia que a nossa prova, né, a minha prova, porque também foi dele, não ia ser em junho, e São Paulo em junho tem dias gelados, e se chovesse eu tinha que estar preparada para aquilo tudo. Fiz uma preparação focada. No dia da minha prova física, meu pai veio comigo e eu fiz a prova numa temperatura de mais ou menos 11 graus. Eu vou falar que não foi fácil, tá? Preparar para essa prova. Por que que não foi fácil? Eu tinha desvio de septo, eu já operei pelo desvio de septo, mas na época eu tinha um pouco de dificuldade de respirar e a corrida sempre foi meu ponto fraco. Então eu tava com medo daquela prova. E cada volta que eu dava na pista, meu pai gritava: vai, Lu, força! E levantava a mão. Cada vez que ele dava um grito, eu corria mais. No final da prova, eu acabei todo o TAF e falei: agora sim, missão cumprida. Foi muito legal que o examinador, a gente teve um examinador acompanhando cada candidato na prova de corrida. E no final o meu examinador virou e falou assim: seja muito bem-vinda à Academia de Polícia. Essa foi uma das frases mais emocionantes que teve na minha vida. Eu vi ali a realização de um sonho. Relembrar isso tudo é incrível, porque eu batalhei muito para conseguir estar aqui. E apesar de muita gente ter ido contra, teve gente que torceu contra e teve gente que simplesmente não acreditou em mim, eu consegui. Enquanto eu aguardava a nomeação, se passaram, a minha prova do TAF foi em 2016, final de 2015, 2016 eu acho, e até eu ser chamada demorou mais quase 1 ano e meio, então eu só tomei posse em 2017. Durante a minha preparação para o concurso de São Paulo, foi engraçado porque a minha família sempre me apoiou. Mas a minha mãe achava que era uma profissão perigosa e ela não sabia de onde que tinha tirado essa vontade de ser delegada de polícia. Porque eu não tinha policial na família, eu não tinha vivência com arma e eu não tinha vivência com o âmbito criminal. Então ela ficava se questionando. E foi engraçado porque a minha mãe começou a sonhar que eu passei num concurso para cartório. E eu falava: que cartório, mãe? Deixa isso pra lá, eu quero ser polícia. E minha mãe falava: filha, eu tô sentindo que você vai passar num concurso para cartório. Abriu o concurso para cartório no meio da minha preparação para o concurso de São Paulo. Você consegue imaginar como que ficou a minha cabeça? A minha mãe falando de um lado: você vai passar no concurso para cartório. Eu no meio da preparação para São Paulo, no meio de um monte de edital para delegado de polícia. Só que eu falei: mãe, quer saber? Eu vou fazer essa prova. Você quer tanto que eu faça, eu vou fazer essa prova por você. Fui eu fazer a prova para cartório. Olha o tanto de história que eu tenho para contar de concurso, gente. Fiz a prova para cartório. Não passei para a segunda etapa por uma questão. Quando saiu o gabarito final, eles anularam essa uma questão que faltava para mim em administrativo, se eu não me engano. E passei para a segunda etapa. Minha mãe falou: olha, eu falei, você vai passar para cartório.
E eu falava, não mãe, tô focada em delegada de polícia. Fui fazer a segunda etapa de cartório. E é claro que eu tava me preparando já pro concurso da segunda etapa de São Paulo. Mas eu falava, eu não tenho a vivência com cartório, eu não sei nada da parte de notoriais e também tinha uma peça prática de cartório. E foi muito engraçado que o concurso, ele mudou a data. Ele foi prorrogado. E aí, eu tinha até esquecido que tinha um concurso. O meu vizinho, que ia fazer a prova também de cartório, bateu na minha casa na véspera do concurso e falou assim, Lu, você já reviu os temas para a prova de amanhã? Eu falei, para a prova de amanhã? Que prova que a gente tem? E ele falou, amanhã é a segunda etapa da prova de cartório. Eu falei, meu Deus, amanhã é a segunda etapa? Ele falou, é. Eu falei, eu não estudei as peças práticos processuais. Você tem alguma peça para eu ler? Aí ele falou assim, lê o contrato de compra e venda. A parte aí de compra e venda, de registro de contrato de compra e venda de imóveis. Aí eu falei, será que eu vou ler só essa peça? Aí eu falei, ai, não vai dar tempo de ler tudo. Peguei, passei o olho na peça, fiz uma peça em casa de contrato de compra e venda. Na hora da prova, que eu abri a peça prático, eu não acreditei. Fazer um contrato de compra e venda. Eu falei, não é possível que é isso que tá caindo. É a única coisa que eu sei foi a que foi cobrada. Na minha cabeça veio novamente a frase, quando é pra passar, tudo vai dar certo. Fiz a prova e passei pra prova oral. No dia da minha prova oral, eu já estava aprovada no concurso para São Paulo. Então eu já tinha passado por todo o processo do concurso para delegado de São Paulo. E a prova oral deixou de ser um monstro de 7 cabeças para mim. A prova oral se tornou uma prova muito gostosa de fazer. Era uma prova que eu poderia demonstrar um conhecimento diferenciado. Por quê? Eu não tinha aquele conhecimento técnico de cartório que a maioria dos candidatos tinham. Mas eu tinha um conhecimento de penal que a maioria não tinha. Então, na prova oral, eu rezei muito para poder tirar o ponto que tinha penal e processo penal. E, por sorte, eu tirei exatamente o ponto que caía penal e processo penal. E fui aprovada no concurso para cartório. O concurso para cartórios demorou para chamar, porque teve problemas judiciais, como a maioria dos concursos estão tendo. E eu fui chamada para São Paulo e assumi como delegada de polícia. Enquanto eu estava na Cadepol, eles me chamaram lá em Minas para poder escolher as serventias. E eu acabei optando por uma serventia no norte de Minas, no interior, que eu ia receber o mesmo valor, mais ou menos, sendo delegada de polícia. Mas ser delegada é vocação, gente. Eu sempre fui apaixonada com a atividade policial e eu estava realizada na academia de polícia. Eu acho que vocês percebem quando eu falo da minha profissão que é uma coisa que eu amo fazer. E eu vi que eu estava no caminho certo. Então, eu desisti de assumir a serventia em Minas e continuei como delegada de São Paulo. Fiz a Cadepol, saí da Cadepol e fui ser delegada no 17DP, no bairro Ipiranga daqui de São Paulo, na capital. Eu assumi um cartório de crimes patrimoniais. Fiquei 1 ano fazendo a parte de investigação e surgiu a oportunidade de eu ir para o plantão do 78DP. O 78 é nos Jardins. O pessoal brinca que é Beverly Hills de São Paulo, né? Apesar de que eu falo que é fake Beverly Hills. Porque os crimes que acontecem lá é igual aos crimes que acontecem em qualquer lugar e os presos são os mesmos. Mas eu quis muito ir pra lá. Porque na minha fase de Acadepol eu fiz estágio no 78 e eu falava, eu ainda vou trabalhar aqui. E foi engraçado porque os investigadores que estavam no dia do estágio, pra quem eu falei, eu ainda vou trabalhar aqui, falaram, doutora, sua palavra é forte, hein? Menos de 1 ano você tá aqui. E eu falei, viu? Eu vim pra poder acrescentar. E eu tô hoje trabalhando no plantão do 78DP. Ser delegada de polícia é trabalhar com o que ama. É saber trabalhar na parte judicial e na parte operacional, na parte policial. A gente tem que saber tanto a parte jurídica, a parte do papel, da fundamentação, que é essencial, porque hoje todo crime que acontece, para você conseguir manter alguém preso, para poder fazer os atos de polícia judiciária, a investigação, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, interceptação, tudo você tem que saber a parte do papel, a parte de fundamentação, de justificativa. Você tem que saber como elaborar as peças de representação para o juiz. Mas não pode esquecer que você é policial. Você tem os riscos do trabalho policial. Você precisa trabalhar com uma equipe. Você precisa ir em um local. Você tem que saber a parte operacional. Você tem que saber algemar
Você precisa estar preparado para o perigo. Eu já tive que diversas vezes correr. Eu tive que já correr atrás de bandido, eu já tive que subir em muro, eu já tive aí que passar algumas situações que a gente não espera de risco. Então tem também essa parte policial. Então, essa sensação de você reunir as duas atividades, a jurídica e a policial, para quem gosta e para quem tem vocação, é algo, assim, incrível. É um trabalho dinâmico, a gente não tem rotina, todo dia tem uma novidade. E é isso que tanto me deixa apaixonada com a minha profissão. E foi exatamente por tudo isso que eu vivi, pelas minhas diversas reprovações, o fato de eu descobrir diversos erros, que eu resolvi trazer aqui para vocês esse canal. Eu vim apresentar a minha bolha, o local aonde que eu sempre estou concentrada nos estudos. Eu tô trazendo a oportunidade de vocês conhecerem o meu mundo, a minha rotina, tirar dúvidas, pegar dicas de estudos. Eu não quero que você erre como eu errei. Eu quero abreviar o seu tempo de preparação para o concurso público. E eu conto com vocês para tornar esse canal o meu lugar favorito e o seu lugar favorito também. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Te espero no próximo vídeo.